e amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre espelho. E nós começamos hoje uma série de pregações sobre espelho, com o termo de dar a conhecer um raio-x da igreja desses últimos dias. Nós vamos passear pelas 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos abraçar a igreja de Éfeso, de Efésios. Você vai ver o contexto da igreja, por que foi explicada a palavra para a igreja e qual é a mensagem do Senhor para esses últimos dias. Os domingos que virão são domingos de revelação no livro de Apocalipse, onde a gente vai estar vendo a imagem da igreja nos tempos de Paulo e a imagem da igreja nesses dias atuais. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 7. E nós vamos estar meditando de maneira bem objetiva os textos nessa manhã. Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no livro de Revelações, ou Revelation, e nós vamos estar meditando a palavra do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo de número 2, em reverência à palavra, se você puder ficar de pé, fique por gentileza. Vou pedir ao Fernando que aumente as luzes, por bondade, ao número que seja, para que a gente possa seguir a ministração da palavra. No livro de Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao versículo 7. Eu vou ler um versículo e vocês vão ler o que segue, e dessa maneira a gente vai cada domingo meditando na palavra. Este semestre será um semestre mais dedicado à revelação do ensino da palavra como nunca antes. Apocalipse 2, verso de número 1, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo de número 2, leia a igreja. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Versículo 4, tenho porém contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Versículo 6, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Ocupe o seu lugar. A nossa viagem, ela começa com a cidade de Éfeso. Esse é o mapa do mundo. Se você notar aí, ali está Dallas e ali está você e eu. Você consegue ver? Não diga amém não, que é mentira, viu? Eu não consigo não. Dali, naquela região onde tem aquele quadro vermelho, é o que nós sabemos sobre o Oriente Médio. Ali nós vamos encontrar Israel, o Egito. Se vocês notarem, é isso que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar a ilha de Chipre, a ilha de Creta, nós vamos encontrar Turquia, com a capital Istambul, e nós vamos encontrar uma das 7 igrejas do livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso. Essas igrejas foram fundadas e estabelecidas ali. Só que, voltando ao texto, com seus olhos no texto, a Bíblia diz, no versículo de número 1, diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. E começa a dizer que ele escreve ao líder, ao pastor da igreja. Porque o pastor, ele é chamado como anjo da igreja. Não a palavra anjo, não como um ser angelical, Luciana, mas com o teor do que significa a palavra anjo na sua essência, mensageiro. Ao mensageiro que está em Éfeso, diz isto aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos castiçais. E o ministério são pessoas. Aonde estiver um ser humano, ali está o ministério. Amém? Então, Jesus, por revelação, falando a João, diz, escreva ao pastor destas pessoas, aquele que é responsável pela congregação, por esse grupo de pessoas. Voltando ao texto, deixa eu ver aqui. Se você fizesse uma viagem hoje, você ia viajar, Regênio, mais ou menos umas 24 horas em avião, desde Dallas até Istambul, até chegar em Éfeso. Eu espero que um dia você faça essa viagem com a gente. Você pega o avião desde Dallas, você vai até Londres, e de Londres você vai a Istambul, na Turquia, onde nós já fomos várias vezes, porque para chegar a Israel nós temos que passar, time também, está ali olhando para mim porque ele já passou lá também. E daí você entra no que é a Turquia e vai até a cidade de Éfeso. E essa é o Éfeso dos dias
do apóstolo João. Se você notar, nem as estruturas da igreja permaneceram aí. A placa, as paredes, o parking lot, o estacionamento, não existe nada. Hoje a igreja atual ela se preocupa com a aparência, com a estrutura, com o que há. E nós temos massas e massas de pessoas entrando em igrejas, mas se houver uma grande perseguição, poucas delas testificarão da sua fé. Porque a igreja hoje, nos nossos dias, se converteu na estrutura física e não nas pessoas. E Jesus está preocupado com você e comigo. E Ele chama o líder como responsável das almas de cada um, para que cada um seja pastoreado e orientado. E a mensagem final, Viana Nascimento, é a mensagem de que Jesus vem pela sua igreja e não pela estrutura estabelecida. Então, voltando ao Apocalipse 2, você vê certos insights. Na igreja de Efésio, a palavra Efésio significa desejável. Jesus aqui nessa igreja se apresenta como aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. 7 estrelas? Jesus tinha 7 estrelas. Representa a igreja do Senhor. Amém? Representa o Espírito do Senhor que opera em cada igreja. O período é do ano 31 a 100 a.C. E a exortação e a mensagem para essa igreja, ela é objetiva, ela diz para a igreja. Repita comigo. Jesus fala para a igreja. Que a igreja que ele redimiu, que ele comprou com o seu sangue, tinha que se arrepender. Para você ser igreja, você tem que se arrepender. Agora, você já é igreja, tem que se arrepender de novo. É porque a igreja, ela estava caminhando longe, são as pessoas lavadas com o sangue de Jesus. E a liderança, ela tem como responsabilidade chamar a esse grupo, incluindo ela, a preparar-se para a vinda do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A recompensa, Juliana, é que o Senhor dará de comer da árvore da vida. Serão milhões e milhões de pessoas que comerão de uma só espécie de árvore, a árvore da vida. Você gosta de goiaba, maçã, manga? Bom, haverá uma só espécie, que é a árvore da vida, e esse fruto todas as nações comerão, e as folhas, como aquelas folhas que você compra, às vezes, e faz um chá, a folha da árvore da vida, as nações comerão e ficarão curadas. Porque durante o milênio haverá pessoas que não darão testemunho de que Jesus é o seu Senhor, e por causa da vigência da sua rebelião, necessitarão também de cura. Mas é outro tema que nós vamos estar falando. Amém? Então, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Jesus, ele fala, eu conheço você. Eu sei a luta que você passa, o sofrimento que você passa e a resistência que você tem tido com o sistema desse mundo. Eu conheço você. Jesus, ele diz, eu conheço o seu nome, o seu sobrenome, o endereço, conheço as suas intenções, o que está no seu coração. Eu sei quem você é, porque eu sou o Senhor da sua vida. E eu sei que você tem um zelo tremendo. Eu sei que vocês receberam alguns falsos profetas. Eu não vou entrar no mérito do contexto histórico, arqueológico, do que diz a igreja, porque tem histórias de Flávio Joséfo, um dos historiadores, juntamente com Gregório e Herodoto, que são o Eusébio de Cesareia, que são 3 historiadores que registraram o tempo da igreja e não estão aqui no livro. Flávio Joséfo, Herodoto, que era um grego, Flávio Joséfo era um judeu, e Eusébio de Cesareia, que era um romano. Mas eu não vou entrar por esse meio acadêmico hoje. Apenas quero dizer para você que as minhas afirmações são frutos também dessa pesquisa, para poder trazer para você. É bom, né? Tudo mastigadinho, é só engolir. Em outras palavras, boas obras. Versículo de número 2 diz, lutava contra os falsos profetas e falsos apóstolos. Ministério. Isso não passa de uma grande mentira e um grande engano, porque todo aquele que é nomeado para servir a igreja, a escala não é para cima, é para baixo. Você é chamado para servir, e não para ser colocado em destaque como quem serve. Amém? Hoje quase ninguém quer ser servo. Todos querem ter a conotação de ser alguém. Servo. As obras dos nicolaítas. Digam comigo, nicolaítas. Acompanhe lendo comigo o texto da palavra, no versículo de número 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Nicolaítas, para os íntimos, Nico. Nico para os íntimos, né? Aquele dali é o Nico. O que é um Nico vagando como um espírito aí, zombideiro,
É uma grande mentira. Para o crente não há reencarnação, há ressurreição. Nós não entramos em outro corpo, nós voltamos com o mesmo que a gente nasceu. Aleluia! Seremos transformados. Glória ao nome do Senhor ao soar da trombeta. Mas essas pessoas começaram a entrar na igreja de Éfeso e começaram a indicar às pessoas a umas práticas imorais. E aí, quanto tempo está casado? 10 anos? Troca a mulher por outra, rapaz. E aí, quanto tempo está casado? 15 anos? Deixa esse homem, casa com outro. É a graça. E hoje é o que nós vivemos, essa graxa no Brasil, onde o pastor pode andar divorciado, divorciada, adulterando e adulterando, divorciado, e o ministério crescendo e a igreja lotada. Só que a igreja do Senhor, ela é santa. E a igreja não é o número, mas a qualidade do número diante dele. E isso era o que estava acontecendo dentro da igreja. Comunidades de esposas. Olha, as mulheres se reuniam e diziam, deixa ele. Ele não gostou do que você fez, deixa-o. Isso é mentira do inferno, que está infiltrada nas igrejas, tanto aqui como no Brasil e ao redor do mundo. Só que quase todo tipo de heresia que chega no Brasil, nasce aqui. O adultério e a prostituição não eram pecados, e comer sacrifício era lícito. Então hoje, a mesma coisa. A pessoa adulterar não é mais pecado. Prostituição já não é mais pecado. Pecou, saiu com 2 ou 3 mulheres, é só pedir perdão e pronto. E está assim de pastores na televisão, pedindo dinheiro, que já tiveram casos com mulheres X e Y e foram perdoados. Essa situação do nosso Brasil, e a Bíblia diz que essa situação entrou na igreja de Éfeso, e a igreja se posicionou e disse, aqui não. Aqui adultério não, aqui prostituição não, aqui ninguém vai cobrir isso aqui. Aqui não! Falsos profetas, aqui tampouco. Não venha dar profetada nem apostolado. Aqui, nessa igreja, não. Que igreja poderosa assim não, Tiago? Essa é a igreja. Igreja forte. Uma igreja rica em obras. É roupa para fulano, é comida para ciclano, é missionário para lá, é missionário para cá. Que igreja! Aleluia! Eu quero fazer parte dessa igreja. Só que essa igreja é a igreja que você encontra hoje também. Existem muitas igrejas catedráticas na letra, na erudição, na formação das suas obras, só que perderam o primeiro amor. O que adianta, diz para mim, ser tão legalista no sentido de dizer, o que adianta apenas lutar contra aqueles que defendem seitas para que não venham contaminar a nossa fortaleza, se a gente já não tem mais o primeiro amor? O que é o primeiro amor? O que significa ter o primeiro amor? Acompanhem comigo o mesmo texto. Como foi o primeiro amor da igreja de Efésios? Volte no texto da palavra em Apocalipse capítulo 2, porque você está começando o ano de 2016 e talvez você possa caminhar assim, a doutrina, o ensinamento, esses decotes, essas maneiras que essas mulheres se vestem, tudo isso está ok? De você refutar, porque a igreja é um lugar santo, mas quer do teu primeiro amor. O que adianta você dizer, na minha igreja não, lá somos todos cuidadosos e zelosos, mas onde está o primeiro amor? Essa igreja era uma igreja rica em obras, mas o seu amor ela tinha perdido. E nós nos tornamos santíssimos religiosos, que nos reunimos no domingo e eu sou melhor. E nós caímos em tantas contradições. Mas antes disso, eu queria que você anotasse comigo o que era esse primeiro amor. Vá comigo a Atos 19, ao início da igreja. Amém? Como foi que a igreja de Éfeso começou? E creia-me, estou trazendo de maneira assim, resumida, como uma síntese para você, aquilo que poderia levar todo um semestre explicando. Mas o meu desejo é que você abra a palavra de Deus. Eu terminei a minha leitura de 365 dias da Bíblia. Ô, glória! Estou tão ocupado, ainda tem um tempo para isso. Você não vai terminar a Bíblia esse ano, não vai ler a Bíblia toda de novo. De novo. E você ama tanto ao Senhor? Amar ao Senhor é guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra. No livro de Atos, capítulo de número 19. Os irmãos estão comigo, Atos dos Apóstolos?
Para você que não sabe o que é Atos dos Apóstolos, são os atos da igreja, o início da igreja. Em Atos, capítulo de número 19, acompanhando comigo o texto, e eu quero ser bem objetivo, vamos ler. Sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Paulo chega na Turquia e encontra alguns discípulos, Luciana, de um homem chamado Apolo, que havia batizado esses 12 discípulos no batismo de João. Em outras palavras, eles se batizaram e ficaram olhando para cima quando é que o Messias ia aparecer. E Paulo, Éder, chega para eles e disse, o Messias que João batizou vocês já veio, já morreu, já ressuscitou, já está para voltar. Vamos se batizar de novo? E foi o que Paulo fez. Pegou os 12 e batizou de novo. Para você que acha que não tem segundo batismo. Porque tem pessoas que se batizam, tomam um banho. Bum! Deviam até levar shampoo e sabonete para tomar banho. Porque não significa absolutamente nada, porque tomaram um batismo sem entendimento do que estavam fazendo. Foram assim uma lavada de cérebro e aí eu estou dentro. E o batismo não é o misticismo de uma aprovação. O batismo é um compromisso e uma responsabilidade de cidadania do reino. Aleluia! Diga amém, meu irmão. Dê glória a Deus por isso. Vamos continuar lendo os textos. No versículo de número 4, mas Paulo diz, certamente João batizou com um batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E impondo-lhe, versículo 6, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. O livro de Atos nos fala inúmeras vezes da manifestação do dom de línguas. Você que não crê ou deixa de crer, está escrito e registrado. A manifestação de que Deus ali estava como identificação do dia de Pentecoste era o dom de línguas. Não resta dúvida que batismo com o Espírito Santo primeiro nasce quando você confessa a Jesus como Senhor. O verdadeiro batismo é o Espírito Santo entrando na sua vida. Só vem quando você ouve o Evangelho e se arrepende dos seus pecados. Mas esse batismo é uma evidência do poder derramado desde o dia de Pentecostes. E, meu velho, se não tiver poder na sua vida, você não é testemunho em lugar nenhum. E poder do Espírito não vem apenas pela fé, vem por busca. E o caminho da busca começa com oração e jejum. Vamos jejuar? Vamos orar? Para ter poder do Espírito, para testificar? Caso contrário, você vai ficar nesse marasmo mesmo. Com a barriga cheia de letras e a cabeça também. Deus te chama para buscar o poder do Espírito Santo. Aleluia! Versículo de número 8, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Paulo ele começa a formar uma agência missionária, Luciana. 3 meses pregando. O povo ouvindo, querendo matar Paulo. E Paulo não está nem aí. Daqui não saiu, daqui ninguém. 3 meses, graças a Deus. E não foram só 3 meses, foram 2 anos. E nesses 2 anos foi uma revolução. Ele batiza 12 homens. Os 12 se levantam e começam a pregar. Na hora que ele começa a pregar, meu irmão, ele entra na sinagoga e manda ver Bíblia, e Bíblia. E no sábado, e pregando na sinagoga. E entravam as pessoas endemoniadas, e ele repreendia os demônios no nome de Jesus. Tinha uns 7 exorcistas que chegaram e disseram, rapaz, esse negócio está dando dinheiro aqui. E quiseram repreender demônios como Paulo. E chegou para uma pessoa endemoniada e disse, no nome do Deus de Paulo, e no nome de Paulo, sai! Aí o demônio disse, quem vai sair é vocês. Eu conheço Paulo, conheço Deus, mas vocês não têm autoridade nenhuma. E avançaram neles, só faltaram matá-los, saíram todos pelados os exorcistas. Quase morriam os demônios. Vai brincar com demônios sem autoridade com Deus. Porque a autoridade não é no nome Jesus, 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 G. Não é a letra. A autoridade e poder se manifesta com a intimidade do dono do nome. Deus quer que você tenha relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Não basta apenas usar o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. É relacionamento com o dono do nome. A autoridade reside nele e sobre ele. E por causa dele, o seu nome é poderoso. Até os lenços. Chegaram também, então, e diz assim, rapaz, a filha é tão grande. Paulo, me dá aqui o lenço aí. Porque trabalhador que é trabalhador tem lenço, né? Lembra o tempo de Tamar e Judá?
Lembra daquela situação em que houve uma questão de prostituição e a mulher disse assim, me dá o teu lenço? Ele pegou o lenço, Paulo, recebe! E aí levava, e ele orava, e os lenços iam entregando para o povo ia curando. Não me peça para colocar no lenço aqui da igreja, ser tu uma bênção, porque você vai cair do cavalo, eu não vou fazer. Nem vou fazer meia, nem vou fazer camisa, nem. Pastor, o paper towel, o papel toalha, tão pouco. Você vai buscar na cruz, porque hoje você tem todo o que você precisa. Na bendita palavra do Senhor. Vá orar, deixe de ser preguiçoso, vá buscar a face do Senhor. Deus está ali. Mas, pastor, essa é outra história. Não termina aí. Ele começa a pregar. E as pessoas, Juliana, naquele contexto daquela cidade, os 12 pregando, não os 12 apóstolos, os 12, e o povo se convertendo, ele pregando, e repreendendo demônios, e curando os enfermos, o povo se converteu, Éder. Pegou um monte de livro de bruxaria, de metafísica e tudo, e fizeram uma fogueira no meio da cidade. Não quero mais. Porque conversão, meu irmão, conversão tem que ser demonstrado com atitude. Está na hora de tu tirar esses DVDs do inferno da tua casa, os CDs do inferno da tua casa, todo esse contexto, essas roupas também do inferno, mas antes de qualquer coisa, de tirar do closet, tire do seu coração essas atitudes do inferno que você tem contra o seu irmão. Eles começaram a dizer, porque evangelho é demonstração física, eu mudei e mudei mesmo. E começaram a queimar os livros, e tome a fogueira. E fogo, Israel, e fogo. E a fumaça subia, e fogo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Fogo! Diante da deusa Diana, que tinha um monte de seios. Deusa Diana, a Artemis, que era a deusa, a sensação do momento. Não tem agora, né, no Brasil, quando a gente fala sobre algumas pessoas de origem santificada pela igreja, como a Aparecida do Norte, eu não vou dizer nossa, porque ela não é minha, talvez sua, a Aparecida do Norte, Guadalupe do México. O que eu estou dando a conhecer é que existem aqueles ídolos e aqueles ícones que as pessoas depositam a sua fé e adoração. Entende, Kátia? Carla. Mas naquele tempo, era Diana do Efésios. E tinha umas 1000 mulheres, todas elas, odaliscas, todas elas quase nuas, e faziam relação sexual com as pessoas. As pessoas chegavam no templo assim, vamos adorar a Deus, vamos. Número 1, durma com aquela. Número 2, durma com aquela. 1000 mulheres tendo relação sexual, porque assim era a adoração para a deusa Diana. Ah, meu irmão. Apóstolo que é apóstolo, chega logo. Que o pessoal começou a perder o trabalho. Se levantaram contra Paulo, tem que matar esse homem. Então, a igreja nasceu assim. Uma igreja que lutava contra a bruxaria. Uma igreja que orava. Uma igreja que dizia, isso aqui é falso ensinamento. Uma igreja que amava. Uma igreja que batizava. Uma igreja que era fervorosa. Era assim o primeiro amor. E Jesus chega mais tarde para a igreja e diz, você esqueceu. Isso aí. Tu não batiza mais. Tu não vai se preocupar mais com as pessoas. Tu não oras mais. Amém! Quando o fellowship foi lindo, maravilhoso. Como é que está? A igreja está limpa? Cheira a jasmim. Como é que está o povo? Não, está uma bênção. E o pastor, oh meu Deus, eu recebo e-mails de pessoas, telefone de pessoas que dizem assim, eu quero congregar aí, pastor. Porque aqui no Brasil, até mesmo a referência de 2 pessoas que estão lá no Brasil, me ligaram, me falaram, e disseram que no Brasil o pessoal está com sede de ouvir o evangelho. Porque houve um certo evangelho com letra, aí virou uma geladeira. Aleluia, a primeira igreja das 7 é Efésios, uma igreja fervorosa. Se alguém diz, está errado. Está errado. Olha aí o decote dessa irmã. Deus vai enviar o anjo é você. Sabe por que você não vai? Porque você perdeu o seu primeiro amor. Porque você não quer mais saber de orar, não quer mais saber de ler a palavra, não quer mais saber de estar com os irmãos. Você quer mostrar uma fortaleza e ficar lá dentro. E que o povo venha. Jesus mandou sair de Jerusalém. Jesus mandou sair. Igreja é para se espalhar como água no mundo e falar do seu amor. Quer voltar ao primeiro amor? Começa com um telefonaço para as pessoas que não conhecem Jesus. Ai, porque eu não me envolvo mais com essa classe de gente. Tu é muito melhor do que eles, né? Só porque agora virou crente e está se achando a última Coca-Cola do deserto. Volta a falar com a turma. Eu tenho uma turma, mas a turma da cachaça. Vai lá, só não bebe com eles.
Eu saí da turma da fumaça, só não fumo com eles. A turma da prostituição, só não entrega o teu corpo como tu fazias antes. A turma dos sabichões, só não fica orgulhoso com o que tu sabes e vai depender do Senhor para falar para eles. Isolamento. A igreja de Efésios é a igreja do isolamento. Eu não vou me envolver. Porque nós temos que falar bem dizido. Ih, falou errado. Fora. Mas se fosse um político ladrão, não todos são, mas um político na conotação ladrão, as pessoas param para ouvir. O que está sendo pregado é a poderosa palavra do Senhor. Só quem é a igreja levantada pelo Espírito de Deus se alegra com o Evangelho, porque aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos e ouve a sua palavra. Sabe por que você está de saco cheio? É porque você há muito tempo perdeu o seu primeiro amor. Resgatados. Deus te chamou, Deus te escolheu. A igreja perdeu o primeiro amor. Abra a palavra de Deus, deixa eu mostrar para vocês como era a falta de zelo e a falta de fervor. Abra uma palavra, Efésios 4, versículo 20 ao 32. Os irmãos estão recebendo a palavra? Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas se quiser, eu dou pirueta aqui, dou um pulo, dou uma rajada de glória. Mas tudo isso é uma bênção, mas eu quero que você aprenda a Bíblia, porque o que vai mudar a sua vida e fortalecer é o Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, tinha me tremendo a palavra de Deus, porque é uma espada que não tem cabo, né? Você pega na espada, é só lâmina. Imagina você pegar numa espada, Adriana, que não tem cabo. Corta você. Pois é, quem prega, primeiro tem que ser cortado pelo que prega. Você pega na espada e vai descendo o sangue teu, porque vai mudando a tua vida. Quando você prega para os outros, você prega primeiro para você. Mas tem espadas aí que tem cabo. Essa não é a de Deus. É a espada dos hipócritas. Oh, aleluia. O livro de Efésios. Já sabemos como a igreja começou, já sabemos qual era o primeiro amor, e agora nós queremos aprender, mas veja a falta de zelo. Efésios 4, versículo 20 adiante. Aleluia. Diz assim, olha. Mas vós não aprendestes assim. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. É por isso que a igreja perdeu. O que estava o problema? A falta de amor. Diz assim, ó. Se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade, que quando ao trato do passado, que despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Falta do primeiro amor não é beijinho e abraço, não. Engano, ter uma vida enganosa. Uma vida que é buscar fazer engano, aparência, só aparência. Eu estou com o Senhor, tá com o Senhor coisa nenhuma. A tua vida com Deus é só balela. Se não realmente. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vosso entendimento, procurar entender a palavra, ser tocado pela palavra nos seus sentidos. Quantos creem? Amém. Vem aqui, aí chega aqui na frente, a gente ora, pá, cai, ele sai da porta, não consegue falar com o irmão, com a irmã. Não tem a renovação da palavra no espírito, é pura emoção. Não estou contra as emoções. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga comigo, justiça. Santidade. Era o que o Senhor tenha zelo de justiça e santidade na sua vida. Pelo que, versículo 25 disse, deixai a mentira, falai a verdade, mentira. Acaba com o primeiro amor. Falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não guarde a ira contra o seu irmão para outro dia. Não fique remoendo essa ira contra o seu irmão dia após dia. Perdoe e acabe com isso. Não des lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe. Não furte. Um exemplo de furtar. Muito simples. Oh, tem um banco de comida. Jesus disse, compra 3 latas. Tu disse, trouxe uma lata que o Senhor mandou. Todo mundo disse, oh, que coração tão bom. Mas diante de Deus, eu te mandei 3. Tu trouxe uma para ser louvado pelos outros. Furtar não é apenas a questão financeira. Furtar nasce na consciência de quem pratica. Oh, glórias! Fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. A igreja reparta com o que tem necessidade. Você sabe que seu irmão está precisando. Você não precisa de uma carta para dizer, me ajude. Existem pessoas aqui, não agora, mas outras que passaram de ser pastor, não tenho o que comer em casa. Mas eu já tinha visto que não tinha. Eu cheguei para você e disse, pega uma comida ali.
Pastor, minha irmã, eu sei. Tu está sem trabalho. Faz 2 semanas que não trabalha. Tu está nessa situação, a comida acabou lá, não acabou? Pastor, como é que o senhor sabe? Eu não preciso nem de revelação, é uma questão de consciência. Quem tem o primeiro amor está pendente pelo seu irmão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que lhe dê graça aos que ouvem. Não fale palavras ruins contra o seu irmão, contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra a sua casa, seu filho disso, filho daquilo. Agora tem uma palavra que se chama abençoado. Esse abençoado me aprontou isso. Pelo menos é abençoado. Em outras palavras, não saia a palavra torpe da sua boca. O que adianta? Vai levar a quê, meu irmão? Essa grosseria, essa ação. Parece um trem doido. Te leva a quê? Me diz. A nada. Daqui a pouco está envergonhado, tem que pedir perdão a todo mundo. Não adianta. E não entristeçais o Espírito Santo. Tristeza. Como é que foi o dia? Benção. Como foi? Tudo ok. Casa, carro, comida, tudo ok. E você com Deus? Não sei, está me faltando algo. Tens tido uma vida de relacionamento. Efésios 5, 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho. Que contenda. Não, agora está de moda. Eu vou lá na igreja, vinhozinho. Jesus tomava vinho, eu também tomo vinho. Vai. E vai de vinho pro buraco. Pastor, é pecado tomar vinho? Meu irmão, lava essa cara com sabão, meu irmão. Tu vem com essas perguntas de é pecado. O que está acontecendo no vinho na tua vida? Está acabando, está te fortalecendo na tua fé? Dá vontade de tu orar quando tu toma umas copas, uns cálices, tu vira aqui, ó, aquela que tem aquele garrafão do tempo, que era o padre assim. Quando tu toma, aí tu fica, eu estou com vontade de orar. É isso que acontece? Para cima de mim, meu irmão. Versículo 19. Falando entre vós, agora leia, verso 19. Falando entre vós em salmos, não em fofoca, em hinos, em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Isso só acontece quem tem uma vida fervorosa. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não sei, eu só canto aquela assim, Beatles, Bee Gees, sei lá o quê, todo mundo, essas canções me enchem a alma. Leia comigo, fique de pé. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Essas, Tiago, que eu li. É isso aqui. Volte a praticar as primeiras obras. Me dê a canção de número 6, por bondade, Fernando. Volte. Pare de bobagem. Tem que ser luz aonde há trevas. Eu estive falando com um monte de pessoas do mundo. Você não fez nada do que deveria fazer. Busque ao Senhor. Brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, o seu castiçal, se não te arrependeres. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos terminar orando com essa palavra do coração do Senhor às nossas vidas. E você venha orar ao Senhor e recorde nesse momento o que foi que realmente tocou o seu coração. Suba a canção, Fernando. Recorde ao Senhor, recorde ao seu coração o que foi que lhe trouxe de volta. Em outras palavras, o que te levou longe para o Senhor, o que pode te trazer de volta aos pés do Senhor. Fale com o Senhor agora. Você e o Senhor Jesus. Diga, Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Senhor, eu me arrependo diante do Senhor. Senhor, no teu santo nome eu te peço perdão. E o pedir perdão ao Senhor não é apenas dizer, é se comprometer em voltar a praticar as primeiras obras. Volte a ter o zelo do Senhor, a ter o fervor do Senhor. Alcance as pessoas, se envolva, pregue o Evangelho. O fervor que o Senhor quer na sua vida. Encha-se do Espírito Santo, busque ouvir a voz do Espírito de Deus, orar mais, buscar mais do Senhor, se entregar mais, a ter zelo pelas coisas de Deus. Você tem tanto zelo pelas suas coisas, e as tuas coisas estão de vento em popa, mas o teu amor esfriando, e esfriando, e esfriando. Volte ao primeiro amor, volte hoje,
Igreja em Éfeso, ouça a mensagem do Espírito que diz: eu conheço as tuas obras, eu sei os teus trabalhos, a tua paciência e o teu sofrimento, como tens resistido aos falsos profetas e aos falsos apóstolos. Seja o nome do Senhor. O Senhor te chama hoje. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a paz e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre a casa do Senhor. Tomarei a tua palavra como a minha direção e guia, e testificarei que só o Senhor é o Senhor da minha vida. Em o nome de Jesus, amém. Se você fez isso, você entregou a sua vida a Jesus. Envie um e-mail para nós e nos deixe saber. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Irmãos,